Olá, vamos falar de cidadania? Você gostaria de abastecer o seu carro de graça? Claro que sim, não é mesmo? Quem não gostaria? Continue assistindo para saber mais. Acredite, muitas empresas pagam o combustível dos seus funcionários sem que eles precisem usar os carros para o trabalho. Esta é uma dessas empresas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Isso mesmo, basta você se eleger para um cargo público e pronto. Não precisa mais pagar o combustível. E não é só o Congresso Nacional. Muitas câmaras de vereadores, muitas assembleias legislativas dos estados fazem isso. Assim como muitas prefeituras, muitos governos estaduais e governo federal. Não para todos os funcionários, é claro, mas para aqueles mais importantes. Normalmente, os secretários, os ministros ou os bons de boca das empresas estatais. Neste vídeo vou falar da Câmara dos Deputados Federais. Lá o privilégio chama cota para exercício da atividade parlamentar. Vamos resumir para cota parlamentar. O nome varia de acordo com o órgão, mas cada deputado federal pode abastecer seu carro com até R$ 6.000 por mês de graça. Bom, não tão de graça assim. Alguém paga. E você sabe quem paga? Essa é fácil responder. É você. Eu. O seu vizinho. O caixa do supermercado. Enfim, todos nós que não temos o privilégio de morar no alto do Monte Olimpo, longe das misérias terrenas. Os dados que vou apresentar foram obtidos na seção Transparência da página da internet da Câmara dos Deputados Federais. Eu considerei o período de fevereiro até agosto de 2019. Eu não peguei o mês de janeiro porque os deputados que foram eleitos em 2018 só foram empossados no dia 1º de fevereiro. Só com combustível, nossos digníssimos representantes gastaram nada menos do que R$ 9.477.500 em 7 meses. Isso dá uma média mensal de R$ 1.353.928. Agora vamos ser justos, nem todos os deputados usaram a cota, embora foram quase todos. Dos 513 deputados, 500 utilizaram essa cota de combustível, e a grande maioria desses 500 utilizou um valor bastante elevado, muito maior do que um cidadão comum utiliza em seu carro, como veremos a seguir. Aqui estão os 15 deputados que mais gastaram dinheiro com combustível. Para que economizar, não é mesmo? O dinheiro não é deles, não são eles quem pagam. O campeão da gastança é este aqui, o deputado Alcides Ribeiro Filho, o professor Alcides do PP de Goiás. Nos 7 meses, ele gastou praticamente todo o limite da cota de R$ 6.000 com combustível. Agora, vamos fazer umas contas. Dividindo aqueles R$ 9.477.000 por 500 deputados que usaram a cota de combustível, temos uma média de gasto de R$ 18.955 por parlamentar em 7 meses, ou R$ 2.708 por mês. Ou seja, só com combustível para seus carrões, as excelências gastaram mais do que 2,5 salários mínimos. Se os deputados abastecerem seus carros com etanol e partindo no valor de R$ 3,00 o litro daquele combustível, cada deputado federal gastou uma média de 902 litros de etanol por mês. Sabe quanto isso significa em quilometragem? No meu carro atual, um Ford Focus, dirigindo dentro dos limites de velocidade permitidos, eu consigo fazer uma média em rodovia superior a 10 km com 1 litro de etanol. Eu acredito que os deputados federais devam ter uns carros bem mais luxuosos e beberrões que o meu. Mas vamos supor que eles façam uma média de 8 km com 1 litro de etanol em rodovia. Aqueles 902 litros mensais permitiriam
rodar nada menos do que 7.200 quilômetros no mês, ou mais de 240 quilômetros por dia. Esses 7.200 quilômetros são equivalentes a uma viagem de ida e volta entre Florianópolis, Santa Catarina, até Fortaleza, no Ceará. Será que um deputado federal roda tudo isso? Os deputados viajam muito por via aérea, cujas passagens também são pagas por nós. E, além disso, eles têm muito trabalho a fazer em seus respectivos gabinetes. Eu acho difícil que eles possam passar tanto tempo assim no volante de seus carros. Alguns deputados afirmam que a cota não é utilizada apenas por eles, mas também pelos funcionários de seus respectivos gabinetes. Talvez seja. Só que, como cidadão, eu gostaria muito de saber mais alguns dados, como, por exemplo, a agenda dos deputados e seus serviçais, o odômetro e a placa dos veículos que foram abastecidos e também exatamente o roteiro que eles percorreram. Afinal, eu estou pagando. Eu acho que eu tenho esse direito. Obviamente, o uso da cota deveria ser exclusivo para deslocamentos a trabalho. Seria inadmissível que um deputado federal estivesse passeando por conta do cidadão. Pior ainda se ele estiver abastecendo o carro de sua família, ou seja, esposa, marido, filhos, com a cota parlamentar. E muito pior ainda, se ele não estiver utilizando essa cota, mas estiver apenas conseguindo os comprovantes dos postos de combustível, talvez com algum amigo que seja dono de posto, e assim embolsando um dinheirinho a mais todos os meses. Isso pode acontecer? E eu já me fiz essa pergunta. Você sabe quais são as regras? A cota parlamentar é regulamentada pelo Ato da Mesa 43 de 2009. O parágrafo 10 do artigo 4º desse ato diz assim: a coordenação da gestão da cota parlamentar fiscalizará os gastos apenas no que respeita à regularidade fiscal e contábil da documentação comprobatória, cabendo exclusivamente ao deputado responsabilizar-se pela compatibilidade do objeto do gasto com a legislação. Em outras palavras, ninguém fiscaliza, ninguém questiona. Mais um dado relevante. Eu tive a curiosidade de classificar os gastos com combustível por partidos políticos, para saber se existe algum partido cujos deputados são mais econômicos e outros são mais esbanjadores. E quer saber o resultado? Sim, existe muita diferença. A Câmara dos Deputados tem representantes de 25 partidos políticos. Alguns possuem apenas um deputado e outros possuem mais de 30, 40 e até mais de 50 deputados. Sendo assim, eu dividi o total gasto pelo partido, pela quantidade de deputados, para a gente comparar todos no mesmo nível. Eu esclareço que eu não sou filiado a nenhum partido político e não tenho preferência por nenhum deles. Mas eu preciso reconhecer que existe um partido cujos deputados são bem mais econômicos que os outros. Esse partido é o Novo. Seus deputados, no quesito de combustível, pelo menos, foram exemplo de economia de dinheiro público. Aqui está a lista dos 5 partidos que menos gastaram dinheiro com combustível. Na outra ponta estão os partidos cujos deputados foram os mais perdulários. Nada como ter 210 milhões de otários bancando suas boas-vindas, não é mesmo? No último lugar está o PMN, um partido com apenas um representante. Ele é Eduardo Braide, do Maranhão. Esse deputado gastou R$ 33.368 de sua cota de combustível, ou uma média de R$ 4.767 mensais. Neste gráfico, pode-se ver mais claramente a comparação dos gastos por partido político. Se todos os deputados federais tivessem gasto
a média dos deputados do Partido Novo, a Câmara dos Deputados teria economizado nada mais, nada menos do que 8,5 milhões de reais em 7 meses. Isso somente com combustível. Imagine esse dinheiro todo aplicado em educação, saúde, segurança ou obras que beneficiassem o cidadão. É claro que um deputado mais econômico não é necessariamente melhor do que aquele mais gastador. Isso é uma realidade. Não adianta nada um deputado economizar dinheiro da sua cota parlamentar, mas ele não trabalhar em prol da população ou, pior ainda, ser corrupto. Por outro lado, para mim, o respeito ao dinheiro público é, sem a menor dúvida, um importante critério antes de eu apertar a tecla confirma na urna. Eu espero que você também pense dessa forma. A você, eu dou uma sugestão. Adquira o hábito de fiscalizar os gastos de nossos representantes. Sejam deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, presidente da República, governador e prefeito. Descarte os que não têm escrúpulos em usar dinheiro público em benefício próprio. Vamos fazer a nossa parte, aquilo que estiver ao nosso alcance, para limpar um pouco a sujeira da política, já que o nosso país tanto precisa. Você gostou desse vídeo? Eu peço a você que dê o seu positivo e compartilhe com seus amigos. E se você concorda, ou até mesmo se você discorda, bote seu comentário aqui. Eu gostaria muito de saber sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.